Olá, professores, como estão vocês? Antes de mais nada, um feliz 2022. Hoje estamos dando início ao nosso primeiro encontro formativo do Programa de Recuperação e Aprofundamento de 2022. Obviamente que nós sabemos que, em razão da pandemia, o que impactou muito, né, na aprendizagem dos estudantes e o desafio dos professores e de todos os envolvidos é justamente encontrar saídas para que os estudantes possam recuperar, em boa parte, aquilo que foi perdido, né, ao longo dessa pandemia. Mas, com certeza, todo o nosso esforço, né, nesse momento também trazer aqui como foco a revisitação das orientações que foram oferecidas pela SEDUC na Semana de Planejamento sobre metodologias e agrupamentos produtivos para o período de retomada das aprendizagens. Então, portanto, nós vamos aqui dar início, e para isso eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou Márcia de Matos Sanches, sou também professora, fui também professora concursada do Estado, e hoje atuo, né, na área de letras e pedagogia no ensino superior, e também faço parte da parte de formação de professores. Há muito tempo que eu tenho trabalhado com essas questões de formação de professores, né? Então, eu estou aqui muito feliz em estar aqui com vocês para podermos trocar conhecimentos e aí levar subsídios para vocês para o planejamento que acontece nessa semana, né, que nós estamos aqui agora pensando nessa retomada das aprendizagens. Eu vou, então, agora compartilhar com vocês as nossas formações, a nossa formação de hoje, tá bom? Só um minutinho. Então, como vocês viram, estamos dando início agora à questão da formação para professores. O componente é língua portuguesa, anos finais ensino médio, e aqui nós vamos dar aqui início agora aos nossos objetivos. Sempre é importante, né, abordar a questão dos objetivos. Os professores já fazem isso normalmente em sala de aula, quando entram com as atividades, então sempre é importante apresentar esses objetivos. Primeiro, vamos ler aqui: revisitar orientações oferecidas pela SEDUC na Semana de Planejamento sobre metodologias de agrupamentos produtivos para o período de retomada das aprendizagens. Depois, nós vamos sugerir metodologias de ensino que possam potencializar a aprendizagem dos estudantes nesse período de retomada das atividades escolares, tendo em vista duas possibilidades de organização dos agrupamentos. Então, é muito importante, de certa forma, que vocês fiquem atentos, porque vocês já, né, iniciaram essa semana, e é importante, nós estamos aí com foco naquela que foi apresentada no dia 31 de janeiro, né, com a intenção de sugerir nessa formação essas metodologias, né, para essa potencialização também da organização dos agrupamentos. Para isso, nós iniciamos, então, a nossa agenda. Essa agenda, do primeiro momento aqui, nós vamos revisitar orientações da SEDUC para a Semana de Planejamento. Então, nós vamos ver já ali um movimento, né, que vai acontecer nesse primeiro momento, para depois, num segundo momento, apresentar sugestões de metodologias para a recuperação. É importante que, nesse primeiro momento, né, sejam aí destacadas essa questão da retomada e consolidação das habilidades de anos séries anteriores, né, que vocês já fizeram, muito provavelmente, já esse levantamento, né, que são imprescindíveis para a continuidade da trajetória escolar do estudante. Nesse segundo momento, nós vamos pensar também, né, de algumas sugestões que possam aí afinar, né, os trabalhos pedagógicos entre vocês, apresentando algumas metodologias ativas também a título de sugestão, como seriam organizados os tempos e espaços, né, de forma diferenciada, também com uma questão desse reagrupamento dos estudantes por habilidade. Vale destacar que esse processo de retomada ele também já foi pautado em práticas de nivelamento que tiveram êxito na rede estadual, nas escolas do programa de ensino integral, né? Então, isso é importante também que vocês observem que o ensino médio já tem, né, de certa forma,
trazido, né, essa metodologia e que tem dado muito certo. Acredito também que vamos falar aqui sobre projetos que vamos poder, de certa maneira, unir, né, os professores de outras áreas, que nós vamos aqui pensar também juntos nessa questão de áreas afins ou de outras áreas, onde os professores podem contribuir para um projeto em que, no final, os estudantes vão participar ativamente, né, de forma como se fosse, de forma assim, de protagonismo, né, onde eles possam atuar, compartilhar os seus saberes também, tá bom? Então, nós vamos aqui dar agora esse primeiro movimento, onde nós revisitamos essa questão das orientações dadas pela SEDUC para essa semana de planejamento. Temos aqui, então, a linha do tempo, e nessa linha do tempo é importante que nós pensemos nesse momento, né, que vocês se encontram, desde o dia 2 de fevereiro até o dia 11, nós temos aqui, vamos tratar da questão do acolhimento e do diagnóstico da aprendizagem dos estudantes, né? Então, de que forma nós vamos acolher esses jovens que chegam à escola, as habilidades também, a questão das habilidades selecionadas também estão aqui presentes, onde os professores, tendo por base as questões internas, as avaliações internas e externas, né? Eles podem, de certa maneira, já ter um levantamento a partir do olhar de 2021, de 14 a 4 de março, nós podemos também pensar que é um período da retomada das atividades, e essas atividades, então, de certa forma, vão ser essa retomada, né, da consolidação dessas habilidades, anos séries que são imprescindíveis para a continuidade da trajetória escolar dos estudantes. Foram também sugeridas, né, que trabalhassem metodologias ativas, além de como também organizar esses espaços e de também como podemos fazer esse reagrupamento dos estudantes por habilidades, que nós já vamos ver daqui a pouquinho. Nesse período, então, da pós 4 de março, entre 7 de março a 5 de abril, haverá essa conclusão, né, da retomada, e após concluírem esse período, as escolas, né, de recuperação e reforço e aprofundamento voltam aos trabalhos intensivos, né, realizando aí sim um trabalho focado na matriz de habilidades essenciais de cada ano série dos estudantes. Então, será muito importante que os professores, né, com o apoio dos professores coordenadores, das diretorias de ensino, que haja, então, esses planejamentos, né, de estratégias que possam acompanhar as aprendizagens dos estudantes por meio da observação, enquanto essa prática avaliativa ao longo da própria aula, né, gerando aí intervenções imediatas. Então, o professor, ele é, neste momento, o mediador, né, de todo esse processo. Então, como exemplo, essa organização dos grupos produtivos que nós aqui estamos apresentando para vocês, pensamos, então, na questão da monitoria entre os estudantes, a retomada do atendimento sempre próximo, né, sendo feita pelo professor, a realização de outros momentos ao longo do bimestre de reagrupamento temporário dos estudantes. E aqui, para finalizar, de 6 de abril a 12 de abril, nós teremos, então, a semana de estudos intensivos. Também será um momento muito importante e teremos, então, também uma formação de etapa para que possamos também ali contribuir com algumas sugestões. Quando nós pensamos na organização da turma, é possível que os agrupamentos por habilidades podem ser organizados, né, reagrupando estudantes com necessidades de aprendizagens semelhantes. Então, o que é esse processo de aprendizagens com necessidade de aprendizagens semelhantes? Quando nós estamos em turmas e anos diferentes, obviamente que nós sabemos que poderá haver nessa organização, ou nesse reagrupamento, né, alunos de idades diferenciadas, de conhecimentos também também, de certa forma, um pouco diferente, porque um estudante pode estar no 7º, o outro no 6º, às vezes poderá vir até um aluno do ensino médio, né, dentro dessa perspectiva de que, para esse estudante, faltou ainda alguns elementos importantes dentro dessa habilidade selecionada. Né? Então, acho que é importante perceber que é um agrupamento possível de ser realizado na escola
E quando se trata dentro da mesma turma, muito provavelmente, e não de certa forma, certamente, né, mas muito provavelmente, a turma já, os estudantes já se conheçam, né, porque vem ao longo dos outros anos de maneira mais agregada, né? Então, para essas duas opções, podem ser combinadas, né, de maneira que dentro dos reagrupamentos elas podem ser trabalhadas também metodologias que nós vamos chamar daqui por diante como agrupamentos produtivos, tá bom? Então vamos entender o que são esses agrupamentos produtivos, tá? Mas antes, segundo a autora a autora Valquíria de Oliveira Rigolon, né, que apresenta também tem algum vídeo dela, alguns vídeos na Rede do Saber, que é importante, ela aponta que antes de nós pensarmos no reagrupamentos, né, nós temos que pensar nessa questão da retomada dos princípios pedagógicos. Então, o que são esses princípios pedagógicos? Primeiro passo, e com certeza vocês, professores, já fazem, é o levantamento de conhecimentos prévios dos estudantes. É basicamente, né, o início das nossas aulas, onde nós apresentamos o objetivo do objeto de conhecimento que vai ser tratado. Em seguida, nós já vamos fazendo alguns questionamentos aos estudantes em que eles possam também ter voz e vez para falar, né? E nesse momento eles vão expressar o que eles conhecem sobre os objetos de conhecimento ou aquilo que ele já ouviu falar sobre o tema ou a temática que pode ser abordado dentro de um projeto, né? São sempre muito importantes esses levantamentos, né? Esses questionamentos para o estudante. Então, apresentando também situações problematizadoras com proposta de resolução pelos estudantes. Então, toda e qualquer atividade que o aluno sinta, né, a razão dele estar ali produzindo aquele determinado gênero textual, por exemplo, a importância dele na vida prática é de suma importância que eles reconheçam que aquela escrita tem um fundamento social, político, né, onde ele pode se posicionar também criticamente, então isso é muito importante ser apresentado. A questão da contextualização também de fundamental importância, porque nós vamos tratar, obviamente, de textos, né, que são, às vezes, de outras épocas ou de outras situações socioeconômicas, né? Então, é preciso sempre contextualizar para dar sentido a essas atividades. Muitas vezes, os professores usam de outros recursos, né, como a tecnologia, quando possível, apresentando vídeos, outros textos, né, da época, que podem ali ajudar nessa contextualização. A sistematização, então, alguns professores confundem como sendo uma avaliação. Na verdade, não é exatamente uma avaliação, que nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Mas é o momento em que o estudante, né, tem ali o momento de ter voz e de poder falar, né, sobre o que ele aprendeu. E as avaliações muito necessárias, né, essas avaliações internas, porque vocês também precisaram, né, das avaliações internas e externas para poder fazer o levantamento dessas habilidades que precisam ser retomadas, né? Então, esse movimento, ele é contínuo, já é um trabalho feito pelos nossos professores, certamente, né? Então, pensando nesses princípios pedagógicos, agora nós vamos partir para refletir sobre a importância dos agrupamentos produtivos. Então, algumas possibilidades. Os agrupamentos produtivos, eles podem fazer com que o estudante seja protagonista do seu próprio, né, do seu próprio fazer. Algumas atividades coletivas são sempre, as atividades coletivas são fundamentais nesse sentido, onde os alunos têm que compreender, né, essa relação de colaboração, de ação, né, para resolver alguns problemas que são apresentados a eles. Sempre devemos também tratar de um ambiente onde é dialógico, né, onde o aluno se sinta à vontade em poder falar, até mesmo nessa agrupamento de anos, séries diferentes, é preciso ter todo um cuidado, que nós já vamos tratar também sobre isso, né? E aí, então, essa construção da autonomia, cada vez mais isso tem sido muito relevante no processo de ensino-aprendizagem, que precisa ser feito, né, continuamente, para que os nossos estudantes também se acostumem a serem, além de serem, né, ativos na sua próprio estudo, na sua forma de pensar e refletir sobre os conteúdos dados,
né? Ele precisa também compreender que ele autonomamente pode enfrentar as adversidades da vida, né? Então que tudo está relacionado a tudo. A questão que um autor muito importante, Edgar Morin, sempre fala, é que não se pode mais conceber o ensino fragmentado, né? Que língua portuguesa não dialoga com ciências naturais, que não dialoga com matemática, e a gente aqui vai propor justamente esse diálogo, né? Para que possamos, e também sei que muitas escolas já fazem esses projetos, né? Interdisciplinar, que vocês podem, então, de certa forma, também levar o estudante a compreender que tudo isso está ligado a tudo, né? Que tudo está ligado a tudo. Quando nós pensamos aqui nessa relevância, observando essa questão das turmas anos séries, vamos pensar que aqui é uma turma muito, muito heterogênea, né? Que vem, como eu já disse, de séries, de anos diferentes, né? Com perspectivas ou expectativas diversificadas, né? Então, às vezes, não há aquela intimidade da amizade. Então, é muito importante, nós chamamos aqui de combinados, né? Que o professor, juntamente com os estudantes, façam aí alguns acordos, alguns combinados, né? De respeito, de participação, de como um pode, nesse momento, por que é importante, né? Estabelecer esse agrupamento, né? O quanto que cada um pode colaborar com o outro, e sempre pensando nesse objetivo, né? Nessa questão de trazer algumas regras. Os estudantes gostam porque eles já fazem alguns jogos, né? E esses jogos têm regras e as regras devem ser seguidas nesse respeito, né? Que nós temos nessa questão. Claro que na interação pode haver conflitos, não vamos negar, né, que esses conflitos, né, sempre então relembrando a questão dos combinados, né, é muito importante que esses combinados sejam de certa maneira ali sempre retomados quando principalmente quando foi feito com os estudantes, né? Não é algo que vem de cima para baixo, mas sim de um acordo entre todos. Então, precisamos também, pensando ainda em turmas e anos sérios diferentes, na questão do compromisso de cada um, da responsabilidade que cada um terá que exercer nas suas atividades em grupos, né? E aí, então, algumas ideias de papéis que precisam ser feitos por haverá os estudantes que vão anotar, haverá o estudante que irá ler, né? E aquele que pode verbalizar para o professor ou para a sala, né? O seu produto, o seu artefato cultural, como diz alguns autores, né? Como ele vai apresentar. Todo estabelecimento desses papéis com antecedência é muito importante. E, por final, a socialização do produto, que seria ali o produto final, e como ele vai ser compartilhado, ou dentro da própria escola, ou também podendo ser disseminado, né, para a região, para a sua comunidade, de maneira que essa proposta possa ali melhorar as condições de vida dos estudantes, bem como também os seus familiares, né? Então, sempre pensando nessa ideia é muito importante. Quando nós pensamos de mesma turma, obviamente que os conflitos existem, mas pode haver mais afinidade, né? Até um pouco mais difícil separar os alunos que já estão há muito tempo no mesmo grupo, né? Então, pensando nisso, é preciso estabelecer essa ideia para os estudantes que, neste momento do estudo, né, que está sendo desenvolvido nessa semana, nesse período, eles precisam estar em outros grupos, né? Porque em sociedade é assim, eles vão encontrar várias pessoas em lugares diferentes, seja no trabalho, no futuro, pensando nessa ideia, seja nos seus envolvimentos sociais. Então, isso já existe, né, naturalmente, e precisa, então, ser falado também para os estudantes dessa necessidade de haver ali algum movimento, né, de que não sejam sempre os mesmos colegas do grupo. A compartilhamento também de experiências, né, no caso, facilita um pouco mais, porque eles já se conhecem um pouco mais, né? Então, assim, eles podem, de certa maneira, compartilhar mais os seus conhecimentos sem muito medo, sem muita vergonha, né? E também se estabelece aqui a divisão de tarefas, muito importante também, que os papéis exercidos por cada um elemento do grupo, e a socialização, sempre, né? Todo o nosso trabalho tem começo, meio e fim. É sempre pensar nessa ideia que eu acho que é fundamental também
quando nós pensamos nisso. Quando nós pensamos em alguns aspectos, né, nós temos que pensar também que os agrupamentos devem ter por foco as habilidades essenciais para a continuidade da trajetória escolar. Então, vocês já fizeram um levantamento, né, dessas habilidades essenciais, então já sabemos de antemão o que nós vamos trabalhar, estamos aí já planejando, né, professores, como nós vamos apresentar essas atividades para os nossos estudantes. Os agrupamentos também devem ser adequados ao estágio do processo de aprendizagem, então nós temos que relembrar das formações passadas, quando nós falamos de conhecimentos cognitivos, né, nem todo aluno está no mesmo patamar, nem não está sempre no mesmo momento de aprendizagem, nós sabemos que alguns estudantes requerem mais atenção, mas não deixaremos nunca ele de fora, né? Ele sempre estará incluído nesse grupo, e aí atividades elas têm que ser variadas, né? Atendendo a esses níveis, né, de conhecimento cognitivo, onde o estudante também possa, nem que ele possa apenas verbalizar, se ele não tem ainda, né, a condição de uma leitura proficiente, ele pode, então, ouvir a leitura compartilhada pelos seus colegas e também, de certa maneira, oralizar, né, aquilo que ele entendeu, tá bom? Então, tem que estar sempre de uma forma respeitosa, entendendo que esse processo faz parte de todo ser humano, né? Como nós também temos as nossas dificuldades, com certeza, nós dominamos até um certo ponto, né? Então, é muito importante a gente perceber essa ideia da empatia, né, de colocar-se no lugar dos estudantes ou do outro, porque nós também sentimos muitas dificuldades. Nós estamos enfrentando momentos difíceis, então é importante olhar isso. Pensando também nos agrupamentos, nós precisamos promover essa ideia de maior engajamento dos estudantes, né, com as atividades mais colaborativas e mão na massa. Então, o que são essas atividades mais colaborativas? São essas atividades que, dentro desses agrupamentos, né, que nós pensamos nessa ideia, desse processo progressivo, onde o aluno atua também, e sempre o mão na massa é como esses estudantes podem produzir algum produto que, se nós estamos trabalhando, por exemplo, a argumentação, nós temos que imaginar que esses estudantes, no final das contas, devem ou podem, né, escrever, por exemplo, cartas de reclamação ou cartas de proposições, ou até pensar aí no ensino médio, como é que eles podem produzir, então, uma ideia de uma dissertação, né, porque é muito cobrado, né, na vida prática deles, quando vão para o ensino superior, textos argumentativos, né, que possam, então, ter essa característica de um texto que traz ali fundamentação, pensando nas argumentações que eles podem fundamentar, baseados em dados concretos, em citações de autoridades, tudo isso é muito importante, né? A formação da língua portuguesa traz para os estudantes essa ideia de que eles podem construir bons textos quando também se colocam na posição de escritores, né? De fazedores dos seus saberes, tá? Então, acho que isso é muito importante. Bom, falando nessa questão dos agrupamentos, precisamos também ter muito cuidado, ou algo também que é sempre importante, né? Como vamos organizar a escola para que seja um espaço de diálogo e de trocas de experiências, né? Então, sempre pensando nisso. Evitar nomear as turmas, né, de grupos. Antigamente, a escola fazia muito isso, né, a educação também, no modo geral, de maneira que estereotipavam os alunos, traziam ali umas marcas, né, de alunos que não estavam muito bem nos seus estudos. Então, evitar isso ao máximo, é sempre mostrar para os estudantes que essa formação, né, do reagrupamento, ela tem uma função muito mais colaborativa, né, no sentido de que todos podem ter acesso ao conhecimento, que todos têm o direito, né, de desenvolver isso. Depois, nós temos que pensar em como vamos direcionar as formas de engajamento dos estudantes. Então, esse olhar atento que o professor sempre tem em suas pesquisas, pesquisando em outras escolas, algumas questões que já foram feitas, ou alguns trabalhos que já foram realizados, ou projetos, e que deram certo. Como é que eu posso adaptar à realidade da minha escola, né? Como é que eu posso trazer também para o meu estudante algo que foi bom para outras comunidades escolares, né?
Então, é muito importante sempre pensar nesse engajamento dos estudantes. Há bons filmes que nós podemos pensar para que eles possam assistir, né, e falar sobre isso. Então, é uma forma bacana, né, para nós pensarmos sobre isso. A ideia de promover atividades socioemocionais também, que impulsionem o protagonismo. Existem vídeos de curta duração, né, que falam sobre a questão de equipes, como trabalhar, quando um tem que dar a mão para o outro, né, e que dessa forma, sim, se conquista o progresso na questão do ensino. Né? Então, existem muitas possibilidades de levar textos de grandes autores ou de pessoas da própria comunidade. Muitas vezes na comunidade há autores, né? Então buscar ali trazer também aqueles autores que falam sobre a vida e a dificuldade presente, né, nesses locais. Então é muito importante que o professor fique ali, de certa maneira, acionado, né, com essa ideia de como eu posso promover esse engajamento, trazendo aí esses momentos socioemocionais. Bom, estamos aqui entrando agora no segundo momento. Esse segundo momento, ele é fundamental também quando a gente pensa, né, nesse objetivo de sugerir possíveis metodologias do ensino para a recuperação, tá? Então, aqui, obviamente que vocês já no ano passado, durante 2021 e talvez desde o começo da pandemia, nós tivemos que pensar em metodologias ativas, né? O quanto nós buscamos e o quanto o professor teve que, né, recriar a sua forma de lecionar. Eu achei isso muito importante. Por quê? Porque se pensando nessa retomada das atividades, também quais são, pensando no ensino híbrido ainda, talvez, a sala de aula invertida pode, não talvez nesse momento, que é um período curto, mas quando nós retomarmos, né, as nossas atividades de recuperação e aprofundamento, onde entrará os materiais do Aprender Sempre, por exemplo. Então, será muito importante também que façamos esse projeto, né, esse planejamento de sala de aula invertida, rotação por estações, gamificação, cultura maker, né? Tudo isso que é o mão na massa, né? Muito importante também. A resolução de problemas, são algumas possibilidades, e hoje aqui nós vamos falar sobre a ABP, que é a aprendizagem baseada em projetos. É óbvio que é uma adaptação, onde o teórico Bender traz ali muitas informações importantes em sua teoria, né? Mas é importante que nós possamos ter esse olhar, né, pensando como nós podemos aproveitar aquilo que nós já temos e já fazemos com os nossos estudantes, né? Então, apenas para dar um conceito do que seriam essas metodologias ativas, nós temos aí essa ideia de que a metodologia ABP, que é a aprendizagem baseada em projetos, é um modelo de ensino que consiste em aprimorar, deixa eu voltar aqui, é um modelo de ensino que consiste em permitir que os estudantes confrontem as questões e os problemas do mundo real que consideram significativos, determinando como abordá-los e, então, agindo de maneira colaborativa de soluções. Então, nós já percebemos que o mote, né, dessas formações é sempre baseado nessa questão da colaboratividade, né? Do engajamento dos estudantes, do protagonismo deles. Eles também são alunos, né, que trazem os seus conhecimentos de mundo e que precisam ser elaborados e reelaborados também na sala de aula, né? Então, partindo aqui dessa ideia, dos processos de identificação de habilidades que estão sendo feitas e organizadas por vocês, essa ideia de articulação entre as áreas, quando nós pensamos na identificação das habilidades, o foco é leitura, escrita e conhecimento matemático, né? E nós vamos ver que todo o nosso trabalho de língua portuguesa, ciência da natureza, matemática, estarão preocupados também com essa questão, né? Com essa questão de leitura, escrita e conhecimento matemático. Quando nós pensamos, né, na ideia de professores da mesma área, que nós estamos em linguagens e códigos e suas tecnologias, nós vamos pensar em educação física, nós podemos pensar em arte, em língua inglesa, né? Como é que os nossos professores, colegas, parceiros podem sentar ali e também discutir aquelas habilidades que já foram previamente selecionadas e como elas podem, né, de certa maneira, se entrecruzarem, né? Estarem ali, de certa maneira, juntos
Então, é importante também que os professores de diferentes áreas do conhecimento possam, então, articular também coletivamente as habilidades. Então, nesse momento, daqui para frente, nós vamos mostrar algumas possibilidades dessa relação que pode ser articulada com professores de áreas diferentes também. Então, uma sugestão que nós trazemos aqui é a sugestão do projeto integrador, a língua portuguesa, a matemática e as ciências. Aí deixa eu contar aqui um pequeno detalhe. Nós, professores, formadores de língua portuguesa, de matemática e de ciências da natureza, nos reunimos nesse período de elaboração da pauta para que nós pudéssemos juntos pensar. Então, nós também fizemos via virtual, né? Não no presencial, mas nós fizemos alguns encontros, né? Para que nós juntos pudéssemos, então, elaborar essa ABP, Aprendizagem Baseada em Projetos. É claro que podem ser muito adaptadas, né? Bom, pensando nisso, a formadora, né, da área da ciência da natureza, ela trouxe para nós a habilidade de interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na leitura, análise e comparação de indicadores de saúde, taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico, incidência de doenças, de veiculação hídrica, atmosférica, entre outros, e de resultados de políticas públicas destinadas à saúde. No caso de língua portuguesa, né, foi levantada uma possibilidade de refletir sobre a relação entre contexto de produção de gêneros e divulgação científica, pensando nos textos que o professor de ciências pode apresentar aos seus estudantes, né? Aí, no caso de reportagem, de divulgação científica, a possibilidade de algumas palavras difíceis, né, devem ser feita levantamentos pelos verbetes enciclopédicos, né? Esquemas, muito importante a elaboração de esquemas, infográficos, que juntamente com matemática também será muito importante, apresentação de relatório, como se faz um relatório, um relato multimediático de campo, né? Se vão apresentar vídeos, se vão as formas que cada professor pode pedir para que o seu estudante apresente, né? Socialize os seus trabalhos e os aspectos relativos à construção composicional. Então, o estudante na língua portuguesa, ele precisa compreender a estrutura e as marcas linguísticas, né, desses textos para que eles possam interpretar de forma mais adequada em outras áreas do conhecimento, né? Então, isso é muito importante que pensar que elas dialogam, né, essas habilidades conversam, como, por exemplo, na matemática, né, selecionada pela formadora da matemática, é interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas. Olha lá, nós estamos falando de aquela questão da leitura, né, que é divulgação científica, reportagens científicas também, né? Nesse caso, ela pode levar também outros contextos que abordam questões ambientais, de sustentabilidade, de trânsito, de consumo responsável, entre outros, apresentados pela mídia, em tabelas, em diferentes tipos de gráficos. É como eu disse, na argumentação, muitas vezes o argumento de dados da realidade apresentam essas tabelas, esses gráficos, né? Os infográficos que podem ser depois feitos pelos estudantes também. E, no final, olha só, está dentro da matemática, redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões. Então, tem tudo a ver com aquilo que nós falamos sobre leitura e escrita, né, e o conhecimento matemático. Então, nós, professores aqui, tivemos a ideia, né, de apresentar um tema gerador que nasceu a partir daquela habilidade de ciência, né? Então, a saúde na comunidade. Por exemplo, é claro que isso é apenas um exemplo. E, segundo Bender, toda vez que a gente pensa num tema gerador, é necessário haver uma âncora, né? Onde nós podemos buscar vídeos, textos, podcast, imagem, ilustrações, fotografias, infográficos, tudo que já está, né, de acordo com essa questão de saúde e comunidade. Claro que se houvesse tempo, os estudantes poderiam pesquisar também, mas nesse momento ainda, desse período de estudos, né, da recuperação e aprofundamento, nós precisamos pensar, né, que talvez precisamos levar, né, se minha sala de aula tem as tecnologias, eu levo os vídeos, se não tem, eu levo, então, os textos, né, talvez o podcast no celular, tudo isso nós podemos imaginar. Pensamos também sempre na questão da problematização do projeto, pensando nessa questão motriz, segundo Bender. Aí a nossa ideia foi como
podemos melhorar as condições de saúde na comunidade? A partir desse questionamento, nós podemos pensar que os estudantes podem, né, ali, nós podemos criar uma atividade como chamada tempestade de ideias, onde os estudantes podem discutir questões que promovam a participação dos estudantes, né? Em cima disso, nós podemos fazer ainda mais um questionamento. Quais são os principais problemas de saúde que são encontrados na sua comunidade? Né? Então, eles têm que ali discutir os seus problemas reais, do mundo real, para que tragam, né, para dentro da escola, e aí tenham propostas, sempre com propostas que possam melhorar ou que possam reivindicar, né, pedir aí para as políticas públicas que possam melhorar ali as condições. Então, isso tem que ser também muito bem tratado com os estudantes. Quando nós pensamos nessa ideia de planejamento de ações pedagógicas, o professor, né, aqui são apenas algumas sugestões que podem ser dadas a vocês, professores, que é definir atividades conforme as habilidades necessárias, que vocês já estão fazendo, para a aprendizagem dos estudantes, encaminhar essas orientações detalhadas e as atividades para os estudantes com cronograma de desenvolvimento e data final de entrega. Tudo isso é muito importante para que o estudante também possa aprender a organizar a vida deles, né? Para que eles possam também entender que essa ideia do cronograma, de datas, isso é importante para que haja a responsabilização ou a responsabilidade de cada um para cumprir as suas tarefas e até mesmo dentro dos papéis que já foram elencados lá no começo. Para depois, nós vamos aí propor em pequenos grupos o desenvolvimento das atividades selecionadas, aí então aquilo que nós já falamos anteriormente, pensando nessas dificuldades de cada estudante, né? Onde eles possam ali estar perto de outros que talvez tenham um domínio maior sobre essa habilidade, mas provavelmente ainda também não tão sedimentada, né? Então, propor em pequenos grupos esse desenvolvimento das atividades selecionadas para o período de retomada da aprendizagem. Acompanhar as discussões envolvidas dos grupos, então o professor, como mediador, ele vai circular entre os grupos, né, de maneira a orientar, ou muito mais, de maneira a questionar, né, a cada dúvida, trazer ali alguns questionamentos que o aluno possa refletir sobre como ele está vendo o problema, né? Aí, então, depois que ele vai receber essas atividades, ele vai preparar um feedback, é sempre importante dar um feedback para o estudante, né? Retornar aquilo que eles responderam, de que forma essa questão traz para eles, nossa, houve uma preocupação do professor em observar as minhas atividades, e aquilo está fazendo com que eu reflita, né, sobre porque o erro é importante, né? Muitas vezes, por meio do erro, é o que nós vamos reconstruir um novo olhar para que possamos refazer o nosso modo de ver aquele objeto de conhecimento, por exemplo. Quando nós pensamos no terceiro passo, nós estamos pensando no planejamento de ações pedagógicas dos estudantes agora. Então, nós sempre podemos sugerir ali ao Centro de Mídias de São Paulo, porque ali há uma ampla gama de vídeos, de aulas que já estão postadas lá, né? De que maneira esse estudante possa, né, também se apropriar de outros conhecimentos, de outras falas, de outros autores ou professores que já estão ali. Também discutir essas atividades em pequenos grupos, né, é um papel importante deles, destacar e pesquisar as palavras, como nós já falamos, não conhecidas, que podem integrar, então, essas atividades, que na área de ciências, né, há muitas terminologias gregas e latinas, então, às vezes, é preciso dessa pesquisa, né? Definir o significado das palavras desconhecidas nas atividades, resolver as atividades em grupos, discutir as diferentes resoluções que aparecem no grupo, realizar as pesquisas a partir de uma questão motriz de cada disciplina envolvida. É óbvio que quanto mais tempo nós tivermos para esse projeto, melhor será essa ideia deles pesquisarem autonomamente, né? Neste caso, se houver uma sala na escola, as salas de informática, ou a possibilidade de haver um computador em sala de aula, ou até mesmo o uso de celulares, tudo isso tem que ser planejado e pensado por vocês diante das realidades das escolas de vocês. Depois nós temos que pensar na construção de relatórios sempre, nessa produção escrita. Vocês viram a leitura? E a leitura ela não se cabe apenas em leituras de textos escritos, né? A leitura também pode ser nesse sentido
dos vídeos, das imagens, né, da linguagem verbal e não verbal, também estipuladas aí essa ideia, né? Na sistematização, e como eu disse para vocês, a sistematizar não significa avaliar, mas significa fazer o estudante, talvez numa roda de conversa, nesses espaços dialógicos, pensar: o que eu aprendi? Faça um levantamento dos dados coletados, será que eles estão de acordo com a proposta do projeto? Então, haverá uma discussão entre os membros do grupo, numa questão também dialógica com o professor, né? Os dados coletados atendem à proposta do projeto? Como nós vamos revisar o que foi coletado, né? Então, muitas vezes é necessário retomar essas pesquisas, esses conhecimentos, para que se possa, de certa forma, sustentar, né, de forma mais fidedigna, mais coerente com aquilo que foi proposto como. Então, eu sempre preciso pensar, e já vou de antemão falar com o meu estudante, eu, como professor de língua portuguesa, gostaria que fizessem um seminário, por exemplo. Né? O professor de matemática pode pedir um infográfico, né? Por exemplo. A professora de ciências, ela pode pedir outro formato, que nós vamos ver daqui a pouquinho também. Então, veja, tudo que está sendo falado, ele vai, de certa maneira, atender a áreas, né, das mesmas áreas, né, relativas à sua disciplina, e também às áreas diferentes, né, de outras áreas. Quando nós pensamos nesse quinto passo, no fechamento do projeto, nós pensamos sempre nessa dinamicidade dessas ideias que podem ser propostas, como apresentações orais, que são os seminários, os debates. Eu posso também usar os recursos da tecnologia, como pensando em mídias informativas, e os alunos já estão bastante agora atuantes, né, nesse mundo tecnológico, podcasts, eles muitas vezes gostam de produzir, né, então são formatos diferentes que eles dominam, e o professor também precisa se atualizar, né, para que ele possa ali competir com esse saber dos estudantes, né? Veja, então muitas vezes nós, professores, também estamos aquém, né, de alguns conhecimentos, e precisamos crescer nesse sentido, né? Então, é sempre esse movimento, né, de aprender e reaprender os saberes, porque, de certa forma, a algum momento nós somos ignorantes em alguns aspectos, precisamos pensar nisso. As cartas propositivas, às vezes a ideia da teatralização, a produção de artigos de opinião, os infográficos, como já falamos, né? Então, esse passo ele é fundamental quando nós pensamos nessa questão de produção, né? Aqui eu trouxe para vocês, pensando na língua portuguesa, alguns exemplos de procedimentos pedagógicos que, em relação à leitura e escrita aplicada à língua portuguesa, retomando, então, essa ideia da habilidade selecionada, que foi refletir sobre a relação entre os contextos de produção dos gêneros de divulgação científica, como reportagem de divulgação científica, verbete de enciclopédia. Há muitos ambientes bacanas na internet que têm verbetes enciclopédicos muito importantes também, que não só os dicionários, que também podem ser pesquisados, né, para serem encontrados ali as palavras mais complexas, por isso que também, às vezes, é preciso ter na sala de aula o dicionário físico, né, já que se não houver a possibilidade de pesquisar na internet, né? Também essa ideia de esquema, infográfico, relatório, relato multimediático de campo, entre outros, e os aspectos relativos à construção composicional e as marcas linguísticas características desses gêneros, de maneira a ampliar suas possibilidades de compreensão e produção de textos pertencentes a esses gêneros. Aí o que nós fazemos? Fazemos uma retomada do tema gerador, né? Dessa questão da saúde da comunidade, pensando na questão motriz, né, do pensamento, podemos, aí, de certa maneira, pensar em melhorar as condições, né? Apresentamos para ele a ideia do brainstorm, das questões das palavras que são ali jogadas, e o professor precisa entrar em sala com os objetivos, né? Apresentando os objetivos das atividades, gestão da sala de aula, roda de conversa para expor sempre as propostas do projeto integrador. Eles precisam saber qual será o início, meio e fim. Os professores e estudantes vão pensar na criação de estratégias de planejamento, elaboração, né, revisão, pensando nessa questão da escrita, procedimentos de pesquisa de gêneros verbais e não verbais, a realização de leituras e análise,
a produção da escrita à mão na massa, resumos, relatórios e a socialização dos trabalhos, e vão ser definidos, né, quais são as formas de publicar e de trabalhos concluídos pelos estudantes. Bom, estamos entrando, então, aqui agora nesse momento, né, de finalização da nossa formação, pensando que nós fizemos aqui a revisitação das orientações oferecidas pela SEDUC na Semana de Planejamento, conversamos sobre metodologias de recuperação e agrupamentos produtivos para o período de retomada das aprendizagens, sugerimos aí uma proposta, né, que foi aí um projeto integrador de língua portuguesa, matemática e ciência da natureza. Esperamos professores que, se possível e houver condições, de fazer aí, então, essa participação, mostrando para nós se houve, né, de certa maneira, pertinência dessa formação, né, para vocês. Esperamos, então, aqui que vocês também observem as nossas referências, né, bibliográficas. E aqui, então, eu vou tirar agora o nosso slide para falar um pouquinho mais aqui com vocês, agradecendo, então, a todos que vão assistir a este vídeo. E, obviamente, a minha vontade é que tenha auxiliado vocês no sentido de contribuir, né, para que os saberes que vocês já têm amplamente em sala de aula, que vocês possam, então, ter aí algumas ferramentas, né, que são sempre, eu acho que é sempre importante revisitar, recapitular, né, para que possamos aprender, e sempre com esse olhar de que nós, professores, temos um papel fundamental, né, de acolhimento desses estudantes que chegam muito inseguros, nós também, mas nós temos aí, de certa forma, um potencial, né, de criação, nós escolhemos essa profissão, e, portanto, eu acho muito importante, eu me emociono sempre, porque eu gosto muito desse papel do professor na sociedade, acho muito importante que ele traga esses conhecimentos que ele tem ao longo da sua vida, da sua carreira, e que aceite novos olhares, que busquem novas formas, né, de apresentar. Então, eu me despeço e agradeço, então, a todos